Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Ensaio sobre a Cegueira, do autor José Saramago. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Esse livro é completamente diferente de todos os outros livros que eu li. Foi uma leitura muito pesada, foi uma leitura muito densa, difícil, porque o próprio livro, essa questão do ensaio sobre a cegueira, a impressão que eu tive é que o José Saramago ele quis trazer essa experiência para o leitor em primeira mão, no sentido de que ele não tem pontuação, não tem vírgula, ponto final, parágrafos é a coisa mais escassa aqui nesse livro. É tudo muito seguido, assim. O livro já começa, vamos supor, narrando e ao mesmo tempo tem diálogo, não existe separação nenhuma. Da primeira à última palavra ela vai seguida, assim. Então no meio da frase você tem um diálogo, você tem uma narrativa diferenciada, assim, é muito complexo de ler. É um livro complexo, aí vai te dificultando bastante. Demora um tempo, eu demorei várias páginas para poder me habituar a esse jeito. Na verdade, quase no meio do livro, que eu comecei a ficar mais à vontade, a leitura fluiu um pouco mais. Então, na verdade, foi um livro que eu demorei meses, uns 2 meses para poder ler. Era bem pesada, a história é pesada, mas a parte da escrita também é. Ela foi feita realmente, na minha opinião, foi feita para incomodar o leitor nesse sentido. Outra questão que traz o ensaio sobre a cegueira aqui nesse livro é justamente a questão dos personagens. Eles não têm nomes, nenhum deles tem nome. Então assim, o primeiro personagem que aparece é um homem que está dentro de um carro dirigindo no trânsito e aí de repente ele freia, ele para num sinal vermelho e na hora que ele para, o sinal vai contando, ficou verde, ele fica cego. Neste exato momento ele fica cego. E aí ele fica travado no trânsito, naquele carro cego ali, as pessoas vêm resgatar ele e tudo mais, e ele é o primeiro cego dessa história. E dali por diante, várias pessoas vão ficando cegas sem a menor explicação. Elas simplesmente, num estalo, elas ficam cegas. Como eu disse, os personagens não têm nomes, então esse personagem ele é chamado de o primeiro cego. E aí depois tem um médico que fica cego, e ele a gente sempre vai ouvir falar, vai sempre ler, né, o médico, a mulher do médico, e nós temos a rapariga de óculos escuros. Então todos os personagens, o autor se refere a eles com características e não com nome. Então isso é mais uma forma, na minha opinião, de trazer o ensaio sobre a cegueira para a leitura em si. Assim que esse surto de cegueira vai acontecendo, né, como se fosse uma epidemia, é óbvio que ninguém sabe de onde aquilo está acontecendo, não existe sintoma, não existe causa, não existe nada. As pessoas vão ficando uma a uma cegas. E o governo toma providências. Ele pega essas pessoas, como ele não sabe o que está acontecendo, o governo não sabe, pega e isola elas no estabelecimento que estava abandonado e começa a enfiar essas pessoas cegas todas lá. E fica tipo assim, fecha eles e com o medo de contaminação muito grande, começa tipo, eles não podem sair de lá realmente, ficam trancados, e aí a comida é colocada num determinado horário, e eles são mantidos em cativeiro. Então nós vamos acompanhar aí os protagonistas que são o médico, a esposa do médico, o primeiro cego aparece bastante, a rapariga de óculos escuros, um menino também jovem também que se perde da mãe, e aí a rapariga acaba cuidando um pouco dele. Então assim, eles formam um grupinho no meio daquela gama de pessoas cegas que vão chegando lá dentro. Eles ficam lá e vai chegando cego, chegando cego, chegando cego, e ao mesmo tempo vai virando um caos, porque é um lugar que ninguém entra para poder cuidar deles, para fazer a higiene do local e tudo mais, e como eles são todos cegos, você imagina o caos que aquilo não fica, né? Fica uma nojeira, chega a um ponto onde assim, fica tão primitivo. Eu acho que a intenção grande aqui do autor seria realmente mostrar pra gente numa crítica social, né? Ele tirou ali um dos sentidos do ser humano, tirou a visão, e com isso nós nos tornamos completamente primitivos. E a raiz do ser humano, ali a gente encontra o que o ser humano é capaz de fazer de bom e de ruim.
Nós vamos ter exemplos ali na convivência entre eles, de pessoas que são capazes de tirar proveito mesmo nessa situação, de pessoas que querem ajudar, que gostam de contribuir. Então você vai ver o caráter do ser humano ser julgado e ser exposto de diversas formas. É um livro muito intenso porque vai ficando cada vez mais pesado, vai ficando cada vez mais assim insuportável de ficar ali, sufocante aquele local onde aquelas pessoas cegas estão. A maior parte da história nós vamos acompanhar pelo ponto de vista da mulher do médico, e assim que se refere a ela nós não temos nome de nenhum personagem, como eu disse. Então a mulher do médico vai passar por toda essa situação ali, a gente vai ver isso, nós vamos acompanhar a história através do ponto de vista dela na maior parte do tempo. Num certo ponto do livro, chega um ápice de caos dentro desse lugar que eles estão, que se eu não me engano, agora eu não tenho certeza se é um antigo manicômio, se é um antigo hospital onde eles foram colocados. Esse estabelecimento se torna um caos completo lá dentro. Então assim, chega um determinado ponto em que a história muda. O foco deixa de ser ali dentro e a história muda e eles acabam escapando. Quando eles escapam dali, aí você precisa ler para descobrir o que aguarda eles, todos esses cegos na sociedade. O que está acontecendo ali fora. É uma história extremamente intensa, é uma história que traz uma reflexão muito grande, é uma crítica social muito grande. E você vê diversos comportamentos, você vê o quanto o ser humano pode ser inescrupuloso, impiedoso, ao mesmo tempo caridoso, tem diversos momentos ali, pessoas diferentes, com atitudes diferentes, então existe esperança e ao mesmo tempo você desiste da humanidade quando você lê esse livro. É uma crítica brilhante. Essa foi a minha resenha para o livro O Ensaio sobre a Cegueira, do autor José Saramago. Eu espero que você tenha ficado interessado, vou deixar um link aí abaixo caso você queira adquirir. É um livro brilhante, é uma leitura, como eu disse, muito densa. Ela não é só densa pela história, que a história é pesadíssima e é uma história incrível. Com certeza, na hora que você acabar de ler, você vai ter aquela sensação de que você leu um livro incrível. A sensação que eu tive foi essa. E o final, ele tem um momento final, na verdade, eu acho que é quase uma frase final, se não me engano, no último parágrafozinho, que eu fiquei assim, arrepiada quando eu li, assim. Eu tava, tipo, isso vai acontecer, meu Deus, não acredito que isso vai acontecer, e você precisa ler pra descobrir o que é esse negócio que tá pra acontecer, porque na última frase o José Saramago dá o último aperto no seu coração, assim, ele te tira o último suspiro. E eu achei isso brilhante, pelo menos eu tive essa sensação. É um livro incrível, a escrita dele é bem complexa, mas depois que você vai pegando o ritmo dela, você pode ter certeza que vai valer a pena. Eu vou deixar abaixo também o link do meu Apoia-se, caso você queira apoiar esse projeto, que é o Lar da Ágata. Eu tenho a intenção de fazer cafés literários falando sobre diversidade na literatura, levando a arte drag para a literatura, e esses cafés literários no Brasil todo. E eu explico melhor esse projeto nesse link, tá aí abaixo, meu Apoia-se, e eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, dê um like por favor, compartilhe com seus amigos, comente a sua opinião. Já leu essa obra do José Saramago? Conte pra mim por favor. Já leu alguma outra obra do José Saramago que você gostaria de me indicar? Eu aceito indicações, porque esse foi o único livro dele que eu li. Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo e até a próxima.